Então, quem nunca ouviu falar no aprendiz legal, não é? Quem nunca ouviu falar nessa ideia da aprendizagem e de como isso surgiu, como então, essa formalização. A aprendizagem e a regulamentação da aprendizagem no país veio oriunda da necessidade de ajuste referente à CLT. A CLT propõe, né, essa perspectiva, propõe esse alcance efetivo aí do jovem para no contexto do trabalho, a inclusão do jovem no contexto do trabalho, a inclusão do jovem no contexto social, nesse contexto efetivo de dar oportunidade para que o jovem se desenvolva pessoalmente. Já que quando nós pensamos no trabalho, se o trabalho então é a perspectiva de dignificar o cidadão, se o trabalho então dá condições de alguém obter riqueza, crescer profissionalmente, melhorar socialmente, melhorar suas condições, é preciso dar ao jovem, é preciso dar ao adolescente a oportunidade de também ingressar numa relação de trabalho. Por isso que esse ingresso, essa relação de trabalho, ela vem a partir do momento que nós temos, então, a perspectiva da aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, o aprendiz, então, ele traz esse princípio, ele traz esse aspecto. O aprendiz é alguém que vai se tornar um empregado de maneira efetiva, de maneira eficiente. Então, a aprendizagem vai buscar dar, então, ao jovem, ao adolescente, essa oportunidade de crescimento social, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da sua saúde, da sua vida, da vida da sua família. Então, esse contexto é um contexto muito importante para entender os objetivos aí da aprendizagem. Então, nós vamos aqui traçar o aspecto legal da aprendizagem, já que nós vamos encontrar a aprendizagem aí em lei especial, né? Então, está numa lei especial. Não está dentro da CLT as regras e os regramentos da aprendizagem, mas ela vai estar em lei especial e quero compartilhar com você alguns pontos importantes sobre a aprendizagem. Vamos falar, então, sobre a aprendizagem. Vamos construir, então, essa realidade da aprendizagem. Primeiro, quero falar com vocês definições ali, a Lei 10.097 de 2000, ampliado pelo Decreto Federal número 5.598 de 2005, determinou ali, fez algumas alterações, né? São as duas principais fontes de regramento da aprendizagem. Então, nós temos aí algumas operações importantes, algumas alterações importantes, né? Então, diz lá, inclusive, a lei que todas as empresas de médio e grande porte contrate um número de aprendizes equivalente a, no mínimo, né, um mínimo de 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários. Então, no mínimo 5%, no máximo 15% do seu quadro de funcionários. E aqui eu falo algo muito importante. Olha, já era crítica a situação da aprendizagem no Brasil antes da pandemia. Eu falo crítica porque há um déficit muito grande. Assim, há muitos aprendizes fora do mercado, há muitos aprendizes que deveriam estar no mercado e há muitos aprendizes que estão fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque as empresas não têm cumprido com o seu papel. Elas, infelizmente, não têm aí exercido esse papel na contratação do aprendiz. E eu vou falar, é uma via de mão dupla, não é assim? Por uma parte, as empresas têm muito medo de ter aprendiz no seu quadro funcional, ou outra situação, não querem um aprendiz, não quer um adolescente na sua empresa, não quer um jovem, ou tem desconfiado da capacidade, da responsabilidade do jovem, né? Por outro lado, muitas vezes,
nós temos visto que essa realidade, muitas vezes o jovem, o aprendiz, ele também acaba espalhando essa má fama, né? Então, muitas vezes o trabalho efetuado por um aprendiz no âmbito das empresas tem deixado muito a desejar. Mas, de fato, o déficit era muito grande antes da pandemia de aprendizes que poderiam ser contratados. Então, na faixa da aprendizagem, muitos jovens fora do mercado. E continuam. E somente, eu acredito, na minha opinião pessoal, somente com um projeto de lei novo, votado, encaminhado para o nosso Congresso Nacional, é que nós teremos aí a possibilidade de reverter ou minimizar aí a situação da aprendizagem no Brasil. De outra sorte, será muito complicado, inclusive depois da pandemia, né, o jovem e a relação do jovem e emprego. Será muito complexo. Essa situação certamente não vai subsistir. Né? Então, eu acredito que com um projeto de lei trazendo novas regras, novas responsabilidades para, dando essa oportunidade, eu acho que a gente terá um futuro melhor aí para o jovem na sua formação profissional. Então, a regra, 5%, mínimo, 15% máximo. Né? Então, imagina, todas as empresas de médio e grande porte, se elas cumprissem o mínimo, que é 5%, nós teríamos muitos jovens, muitos adolescentes, tendo a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional. No âmbito da lei da aprendizagem, aprendiz é o jovem que estuda e trabalha e recebe, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Então, esse é o objetivo da lei da aprendizagem. Eu aprendo um trabalho, numa escola técnica profissional, e pratico esse trabalho, né, recebendo, inclusive, salário como contrapartida disso, me tornando, então, um jovem, um aprendiz que vai, consequentemente, poder aí ser absorvido no quadro regular da empresa. Né? Então, o aprendiz deve cursar a escola regular e, se ainda não concluiu o ensino fundamental, é importante que ele esteja sempre, é obrigatório aí estar estudando, né? E também deve estar matriculado e frequentando instituição de ensino técnico profissional conveniada com a empresa. Então, isso é muito importante. Para ser aprendiz, não basta estar só no ensino da escola regular, né, no ensino acadêmico. Tem que estar matriculado em instituição técnica profissional. Instituição técnica profissional conveniada com a empresa. Né? Então, esse convênio é um convênio especial. São escolas especiais conveniadas, inclusive muitas oriundas de grupos associativos que buscam incessantemente aí esse contato do convênio, já que o convênio para a empresa não é obrigatório. A empresa não é obrigada a se conveniar. Então, se ela não tem convênio com nenhuma escola técnica profissional, ela não pode ter aprendizes. Esse é um ponto aí importante. Então, traçamos aqui os aspectos da legalidade. Traçamos aqui os aspectos legais que nós temos aí dentro da legislação da aprendizagem. Vamos caminhar um pouquinho mais, trabalhar aqui detalhes sobre a lei da aprendizagem. Então, quem pode ser aprendiz? Adolescentes e jovens de 14 a 24 anos incompletos, que estejam cursando o ensino fundamental ou ensino médio e, claro, vai estudar também na escola técnico profissional. A idade máxima prevista
de 24 anos, não se aplica a aprendizes com deficiência, tá? Deficiência motora, deficiência cognitiva. Então, a comprovação disso, inclusive, deve considerar as habilidades, competências relacionadas à profissionalização. Mas também esse aqui é um gap muito grande. Que gap? Porque aprendiz que tem alguma deficiência mental, uma deficiência motora, pode ser aprendiz, independente da idade. Mas, muitas vezes, volto a dizer, as empresas não têm dado essa oportunidade ou se preparado para isso. Então, é muito importante esse desenvolvimento da aprendizagem por parte da empresa também. Então, quem pode ser aprendiz, idade mínima 14 anos, idade máxima 24 anos incompletos, exceto a idade máxima para aprendizes com deficiência. Vamos falar um pouquinho sobre o contrato. Sobre o contrato na aprendizagem. O artigo 429 da CLT é quem estabelece lá os limites mínimos de contratação de aprendiz. 5% no mínimo, 15% no máximo do seu quadro funcional. E o artigo 434 da CLT diz que a empresa poderá ser punida recebendo uma multa de um salário mínimo multiplicado pela quantidade de aprendizes que deveria estar contratando. Então, há multa, inclusive, prevista na CLT, né, que é a base ali da lei da aprendizagem, desde 10.097. Então, a multa pela empresa estar descumprindo regramento legal. Agora, de fato, não há fiscalização. Não há, por parte, penso, na minha opinião, do poder público, um engajamento para fomentar essa área. Então, eu acredito que poderia-se melhor engajar os poderes públicos, privados, nessa retomada econômica pós-Covid, aproveitar esse momento. O jovem tem capacidade, o adolescente tem capacidade de desenvolvimento de trabalho, ele precisa de oportunidade. É claro, precisa se capacitar, e precisa cada vez ser o melhor adolescente, o melhor jovem, e ter essa formação profissional e oferecer isso ao mercado. As empresas precisam de uma fiscalização, uma conscientização. Quantos empresários desconhecem, inclusive, que isso está na CLT, artigo 429, artigo 434, que tem uma lei de aprendizagem, lei 10.097. Então, eu vejo que é possível um projeto de lei com engajamento melhor, com oportunidade melhor, com uma sequência de informações mais efetivas, com um empenho muito maior dos poderes para fiscalizar, inclusive, esses princípios. Então, eu penso nisso. Quero falar um pouquinho do contrato do aprendiz. O contrato do aprendiz é um contrato especial, com duração máxima de 2 anos. Tem anotação na carteira de trabalho e previdência social. Tem salário mínimo hora e todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Então, o aprendiz, ele tem essa proteção da tutela trabalhista e previdenciária. O aprendiz tem direito a 13º salário, o aprendiz tem direito quando possível, adicional de trabalho noturno, adicional de horas extraordinárias, descanso semanal remunerado e todos os benefícios concedidos aos demais empregados. Inclusive aqueles oriundos de direitos obrigatórios, né? Auxílio para a passagem, né? O famoso vale transporte, e
todos os direitos. Só que é um contrato especial. E você veja, é um contrato por prazo determinado. É um contrato de prazo determinado. Ele tem prazo máximo para terminar. Então, ele tem duração máxima de 2 anos e pode ser prorrogado por uma vez. E tem anotação na carteira de trabalho e previdência social. Inclusive, ele tem direito a ter as férias da aprendizagem devem coincidir com o período de férias escolares e não podem ser parceladas. Então, é uma proteção, claro, porque ele é um aprendiz, é um adolescente, é um jovem. Então, há uma proteção, né? Então, inclusive, vedando o parcelamento das férias. Né? Pensando um pouquinho nessa questão contratual, emerge aí os encargos, né? Então, as empresas elas estão sujeitas a recolher 2% sobre o valor da remuneração, né, de cada jovem para crédito na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o aprendiz ele também terá fundo de garantia por tempo de serviço. É claro, uma alíquota um pouco menor. Né? A alíquota para empregados é de 8%. A alíquota para aprendiz é 2%. Ou seja, para o aprendiz, vai ser recolhido 2% da sua remuneração mensal para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já o recolhimento da contribuição do INSS é obrigatório. Ou seja, o aprendiz é considerado segurado empregado. Então, para a contribuição do INSS, para o recolhimento do INSS mensal, vai se verificar a faixa e o valor do salário do aprendiz e verificar a alíquota do INSS. Então, com a base de cálculo, com a alíquota, se fará o recolhimento normal, já que aprendiz é considerado segurado obrigatório, né? Segurado empregado é segurado obrigatório da Previdência. Consequentemente, terá todos os direitos e todos os benefícios aqui o segurado empregado tem direito daqueles do rol da Previdência. Vamos falar um pouquinho de incentivos fiscais e tributários, né? Ou seja, para o empregador, fica mais barato ter um aprendiz do que ter um empregado? É claro que fica. Ele vai pagar apenas 2% de fundo de garantia. As empresas que têm a opção de pagar os seus tributos pelo Simples Nacional e podem fazer opção pelo programa de aprendizagem, não tem acréscimo na contribuição previdenciária. Ou seja, eles vão ficar isentos aí de um acréscimo da contribuição previdenciária. Não será, em caso de rescisão contratual, dispensado o aviso prévio remunerado. Não precisa pagar aviso prévio remunerado. E também não há multa rescisória. Aquela multa rescisória, né? Aviso prévio remunerado, segundo a lei do aviso prévio, né? No qual, né? A motivação da dispensa partindo do empregador tem que ali poderá ser o aviso prévio indenizado. Então, a empresa no programa de aprendizagem não precisa. E também isenção de multa. Né? A multa, no que diz respeito, quando é empregado, a empresa fica, né, consolidada que deverá ali fazer o depósito de uma multa rescisória, 50%, 40% para saque do empregado, 10% fica para a Caixa Econômica Federal. Então, veja, o programa de aprendizagem é vantajoso. O programa de aprendizagem é vantajoso para qualquer empresa. Tem jovens capazes, jovens engajados, jovens capacitados, jovens que têm cada vez mais boas respostas no que diz respeito à relação de trabalho e emprego, tem redução dos encargos, tem facilidade para pagar os encargos. Então, há vantagens para a empresa que opta fazer aí
se engajar no programa de aprendizagem. Ok? Então, sobre aprendizagem, falamos aqui dos pontos principais importantes. Friso que o programa de aprendizagem, então, está ali, sobretudo, nos artigos 425 ao 435 da CLT e tem sua regulamentação na Lei 10.097 de 2000 e também modificada aí pelo Decreto de 2005. Pontos principais: o aprendiz tem idade mínima de 14 anos, idade máxima de 24, tem um contrato por prazo determinado de no máximo 2 anos, sendo prorrogado por uma vez, tem direito, inclusive, ao seu contrato, como é um contrato especial, haverá anotação na carteira de trabalho, fundo de garantia, 2% ao mês, terá os seus direitos previdenciários reservados, todos os direitos trabalhistas, e também participará de programa de aprendizagem em escola técnica profissional.